Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Lembrando que você pode participar do programa com a gente. Envie sua pergunta através de um vídeo gravado na horizontal. Os assuntos da semana você confere no nosso Facebook TVB Band. E hoje a gente vai falar sobre a cidade de Santos, principais desafios e conquistas. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o prefeito da cidade, Paulo Alexandre Barbosa. Boa noite, prefeito, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui para discutir os assuntos da cidade, da região e do país também. Bom, vamos começar então falando sobre a contenção da erosão da Ponta da Praia. É um assunto já antigo, né, prefeito? As pessoas elas sofrem com a questão da ressaca ali na Ponta da Praia. O ano passado a gente teve a questão da inundação de vários prédios ali. Como é que está essa questão? O que vem se desenvolvendo em relação a isso? Olha, a prefeitura tomou a frente desse processo, nós lideramos um trabalho na busca de uma solução para esse problema, que é um problema muito antigo da cidade, né? Havia uma discussão de muitos e muitos anos em relação à causa desse problema na Ponta da Praia, né? Da erosão da Ponta da Praia, da diminuição da faixa de areia, o Porto sempre negando, né, a correlação entre a questão da dragagem com a erosão. E, primeiro, houve um avanço importante porque hoje nós temos um TAC assinado com o Ministério Público Federal, onde a autoridade portuária reconhece a responsabilidade pelos problemas causados na Ponta da Praia. E mais do que isso, além de reconhecer que o culpado, né, pela erosão na Ponta da Praia é justamente a dragagem, são as ações e atividades do Porto, assume a responsabilidade de custear as obras que serão definitivas para resolver esse problema. Então esse foi o maior avanço desse processo, desde quando a Prefeitura entrou nesse processo, quando nós tomamos a iniciativa de discutir com profundidade, essa é a maior conquista. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós temos uma parceria com a Unicamp, né, para buscar uma solução, né, um projeto piloto em relação a essa contenção da erosão. Então hoje nós contratamos, depois desse projeto feito com a Unicamp, nós contratamos a obra, que consiste na fixação de sacos de areia, de geobags, como são denominados esses sacos, com 300 toneladas de areia. Esses sacos eles são fixados, né, numa determinada longitude, latitude em relação à faixa do mar. E com isso, espera-se o quê? Diminuir a energia das ondas, né, e consequentemente os efeitos da ressaca na Ponta da Praia. Nós tivemos aí dificuldades que tiveram que ser superadas junto à Justiça, porque o Ministério Público questionou essa obra, questionou essa iniciativa. A Prefeitura apresentou as licenças, apresentou os documentos necessários e a obra foi autorizada. Isso atrasou um pouco o início, a execução, mas hoje nós, dos 49 geobags que serão instalados, nós temos 14 que já foram colocados e instalados e esperamos no início do próximo mês concluir essa obra. E com isso, com a fixação desses sacos, diminuir a energia das ondas e o efeito das ressacas já para a próxima temporada. Com isso feito, nós vamos fazer o quê? A partir da instalação e da fixação desses geobags, nós vamos aí sim ter a condição de propor uma solução definitiva, sabendo o quê? Mensurando os efeitos. Sabe, olha, aqui funcionou adequadamente, aqui não funcionou. Então não é algo que seja estático. É uma intervenção que é removível. Por isso é um projeto piloto. Um band-aid até se resolver exatamente o problema. Não, na verdade precisa ser feito isso. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma obra definitiva sem saber se ela vai ter os efeitos necessários. É jogar dinheiro público no lixo. Então, previamente, antes da obra definitiva, você precisa fazer o piloto. E no piloto você vai saber exatamente aquilo que dá certo. Comprovado o resultado e a eficácia da medida, aí a gente parte para a segunda etapa, que é justamente a obra definitiva. Mas é importante frisar que essa obra definitiva já tem a responsabilidade de quem vai fazer e de quem vai pagar, que será a Codesp, já está assinada. Então, nós temos um problema que será resolvido, com todas as etapas devidamente encaminhadas. A gente está falando de obra, prefeito. Eu queria agora abordar um assunto que ele é bastante problemático, já é um assunto antigo na cidade, que é a questão das obras na entrada da cidade. Recentemente a gente teve aquela chuva muito intensa, a cidade inteira ficou alagada, a gente teve problemas onde antes não tinha, às vezes Gonzaga não aparecia, os alagamentos que hoje já estão aparecendo, quer dizer, um problema que antes se falava só em zona noroeste, hoje já se fala em outros bairros alagados. Com o alagamento a gente tem a questão da insegurança, os carros parados na entrada de Santos, vem o arrastão. Dá para se pensar em alguma solução com um prazo para isso, prefeito? Olha, Roberta, você como jornalista bem informada falou com propriedade. É um problema muito antigo
da cidade de Santos. E por que ele é antigo? Porque há muito tempo não se faz nada na entrada da cidade. A última obra de drenagem, alargamento da Martins Fontes, foi feita no governo do meu pai, quando ele era prefeito, na década de 80. De lá para cá, nada foi feito. Então, o que acontece? Essa tubulação, essa rede de drenagem, macrodrenagem que tem na entrada da cidade, em vários outros bairros da cidade, ela está obstruída, está saturada, está ultrapassada e precisa ser trocada. E é exatamente isso que nós elegemos como prioridade. Quando eu assumi a prefeitura, nós precisávamos de uma solução para a entrada da cidade. O que eu fiz? Fui buscar parceria com o governo estadual, com o governo federal, assinamos um convênio e desenvolvemos uma solução conjunta e dividindo a responsabilidade. Cada ente fica responsável por uma parte dessas obras. Essas obras envolvem a construção de viadutos na entrada da cidade, de pontes, né, para garantir o ir e vir do santista, de quem nos visita. Envolvem obras de drenagem, de macrodrenagem. É uma intervenção avaliada, Roberta, em quase R$1 bilhão. É a maior obra viária que a cidade recebeu, certamente nos últimos 100 anos. Né? E esse projeto está pronto, desde 2013 a gente vem trabalhando, nós não tínhamos projeto, fizemos o projeto básico, fizemos o projeto executivo, obtivemos todas as licenças ambientais para começar uma obra desse porte, é necessário que seja feito isso. E o que cada um fez? A prefeitura, a partir disso, a parte da prefeitura está orçada em quase R$300 milhões, nós não tínhamos recursos municipais para essa finalidade. Fomos buscar empréstimo, buscamos recursos, né, da Caixa Econômica Federal, hoje os recursos estão disponíveis, dividimos a parte da prefeitura em 4 licitações, a primeira licitação já foi feita, contrato assinado e 90% já executada. O que é a parte que foi executada? Toda a pavimentação da Martins Fontes, da Getúlio Vargas, de parte da Nossa Senhora de Fátima. Quando a gente fala de pavimentação, a gente fala da troca da rede de microdrenagem. O que é isso? Trocar tubos que ficam abaixo da camada de asfalto de 30 centímetros por tubos de 90 centímetros. Tubos de 90 centímetros por tubos de 1,5 m, para garantir vazão da água. Então, aonde nós fizemos, melhorou. A prefeitura está avançando, os recursos estão garantidos até o final do ano. A segunda etapa, o contrato também já foi assinado. Esperamos começar já no próximo mês as obras. A etapa 3 e 4, vamos publicar o edital no mês que vem. E a nossa expectativa é ter esses 300 milhões de obras da parte da prefeitura em execução até o final desse ano, dando prazo, como você colocou. A parte do Estado, o Estado fez projeto básico, projeto executivo, licença ambiental e nós temos uma boa notícia que eu vou dar aqui para você com exclusividade. Nos próximos 15 dias, o Estado de São Paulo vai iniciar as obras da entrada da cidade, que são quase 300 milhões de investimento. Não é papel, não é assinatura, é obra iniciada. Então, somada a parte do Estado com a parte da Prefeitura, nós estamos falando no maior investimento que a cidade já viu em termos de obra viária, no viário urbano. Quase 600 milhões de reais, que não é mais projeto, que não é mais licença, as fases foram ultrapassadas, é obra. Execução. É a maior conquista, certamente, desses 2 mandatos que eu estou tendo a oportunidade de fazer aqui na cidade de Santos. Essas obras eram prioridade absoluta, continuam sendo, mas agora vamos partir para a fase de execução, ou seja, a população vai enxergar, porque tudo aquilo que eu estou falando aqui, projeto básico, projeto executivo, a licença, isso a população não enxerga. Agora a população papel, vai ver, né? É papel, a população vai ver o quê? Obra, é cimento, é cal, é viaduto subindo, é ponte sendo construída, pode ter absoluta certeza que vai se ter a perspectiva de que o santista vai chegar numa nova cidade com esses acessos. Nós vamos ter viaduto na entrada da cidade, ao lado do Elefante Branco um viaduto. Vale a pena até ter um programa específico para a gente explicar cada uma das obras de arte que serão feitas, os alargamentos, do investimento que vai mudar a cara da cidade. E a parte que não avançou, Roberta, da entrada da cidade, é a parte do governo federal. Enquanto o município e o estado avançaram, o governo federal não fez projeto básico, não fez projeto executivo, obviamente não teve as licenças ambientais e não colocou R$1 para se fazer esse projeto. Então, por isso, a gente está cobrando de forma veemente a autoridade portuária, a CODESP, o governo federal, a União, porque é quem mais arrecada. Todos esses arrendamentos que são feitos no Porto aqui de Santos, esses leilões que são feitos, se destinar o dinheiro de uma outorga que a União recebe, que é o que a União recebe para garantir o arrendamento desses terminais, para a obra entrada da cidade, esse problema estaria resolvido. Então é um absurdo. Muita riqueza gerada aqui e quase nada
fica aqui. Então, por isso a gente tem sido, essa tem sido a tônica do meu mandato, 5 anos, cobrando o governo federal para fazer sua parte. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e a gente conversa com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, a gente estava falando sobre essas obras da entrada da cidade. O senhor mencionou então que a parte do município e a parte do governo do estado já estariam resolvidos. Agora, início de abril, já se começa a ver a parte do estado efetivamente sendo implementada. A questão da parte da União é o que a gente está com dificuldade, que o senhor falou então, que está em busca de algo efetivamente para acontecer. Aí eu pergunto o seguinte para o senhor. A gente está falando de Michel Temer. Temos algumas eleições e um quadro eleitoral se formando em relação a isso. Geraldo Alckmin sai do governo do estado, tenta as eleições como presidente da República, o que, se tivesse acontecido, seria mais fácil de resolver nesse sentido, né? Agora, em relação ao governo do estado, a gente tem uma figura do vice-governador assumindo agora o governo do estado, Márcio França, PSB, e PSDB apoiando a candidatura de Dória. Como é que o senhor fica agora nesse impasse, já que a gente tem um vice-governador que poderia auxiliar de uma forma mais forte agora a Baixada Santista, ou o seu apoio vai para o seu partido PSDB? Olha, Alberta, essas obras, essas questões que são importantes, elas são questões suprapartidárias, né? Qualquer gestor público que tem um mínimo de responsabilidade não deve misturar eleição com o governo, né? Essas obras que nós falamos aqui na entrada da cidade, elas são importantes para a cidade, sem dúvida alguma, para a região, mas são fundamentais para o país. Aqui escoa 1/3 da nossa balança comercial, 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos. Então, ter uma infraestrutura de acesso adequada é o mínimo que um país competitivo que precisa retomar seu crescimento pode eleger como prioridade. Então, por isso que a gente lamenta essa ausência de participação do governo federal. Quanto ao governo do estado, o Márcio França vai assumir o governo nos próximos dias e terá outros desafios aqui na Baixada. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um excelente governo, vai contribuir com a Baixada, com as cidades. Por quê? Porque ele conhece as nossas necessidades. Foi prefeito de São Vicente, daqui, né? Construiu a sua trajetória aqui e temos uma excelente relação com o Márcio. Vamos levar as demandas, mas não mais essa, porque essa da entrada da cidade, eu tenho convicção que o Geraldo Alckmin ainda vai resolver nesses dias. Os 45 do segundo? Na verdade, uma sequência de investimentos, porque nenhum outro governador investiu tanto na região da Baixada, e especialmente Santos, como o governador Geraldo Alckmin, né? E isso é muito importante. Então a responsabilidade do Márcio vai ser redobrada, porque eu tenho certeza que ele vai querer superar nesse espaço de tempo esse volume de investimento e o atendimento das demandas, porque são demandas importantes. E é necessário ter maturidade política para compatibilizar a eleição com o governo. Eu já estou no meu segundo mandato, então eu já passei por outros momentos como esse, momentos eleitorais, que são um pouco mais tensos, eu diria, mas é necessário que a gente saiba administrar, sempre priorizando o quê? O interesse cidadão. O cidadão não quer saber se é PSB, se é PSDB, se é PT, o cidadão quer o quê? Não quer água na entrada da cidade, quer o trânsito fluindo, quer poder chegar e sair da sua casa com rapidez, com agilidade, e é essa a resposta que nós temos que dar. E é isso que eu vou fazer enquanto prefeito da cidade. Agora, enquanto Baixada Santista, a gente sabe que em época de eleição o Brasil para, né? Tudo para, as obras param. Aqui na nossa região pode ser que tenha um efeito ao contrário, exatamente porque Márcio França quer mostrar trabalho. Então ele precisa investir e mostrar que ele é daqui e acabar assinando tudo. É uma hora de se aproveitar isso? Olha, Alberto, aqui eu posso te dizer o seguinte, na cidade de Santos nós vamos ter um volume de obras nesse 6º ano de governo que eu nunca tive nenhum dos 5 anos. Nós vamos ter um volume de investimento. Como eu te disse aqui, o Estado começa nos próximos dias quase 300 milhões de investimento. A Prefeitura tem 300 milhões de recursos já destinados, já carimbados, em contratação, ou seja, esse ano vamos entrar em obra. Então, estamos falando de mais de R$500 bilhão de investimento no viário da entrada da cidade. Isso também gera emprego, nós vamos ter milhares de pessoas trabalhando, geração de emprego, distribuição de renda, e é necessário sim utilizar esse bom momento. Acho que quando a gente tem um homem público da região que ascende, que cresce, que atinge o posto de governador, nós devemos aplaudir e apoiar, e não trabalhar contra, e muito menos criticar. Ao contrário, o Márcio França vai ter em Santos, um ponto certamente de apoio para que o Estado de São Paulo possa desenvolver. Santos tem responsabilidade
com São Paulo e com o Brasil, independente de partido político, de opção partidária. É assim que eu sempre desenvolvi a minha vida pública e é assim sempre que eu vou continuar seguindo, com responsabilidade com a cidade. Eu tenho a obrigação de defender o interesse da cidade e é isso que eu vou fazer, seja quem for o governador. Ok, a gente tem algumas perguntas de telespectadores. Para apoio por... Brandão Nogueira, Gonzaga. Sobre essas enchentes, eu gostaria de perguntar por que não está havendo a limpeza dos bueiros como havia antigamente. Eu tenho mais de 60 anos e eu lembro das limpezas do bueiro. Na minha rua, alguns anos atrás, eu vi uma limpeza no bueiro. Obrigada. Olha, esse é um tema muito importante, né? A zeladoria, o cuidado com a cidade, a limpeza. Nós ampliamos equipes da prefeitura que fazem a limpeza da cidade. A gente tem, Roberta, mais de 1.000 pessoas todos os dias cuidando da limpeza da cidade de Santos. Limpeza de bueiro, né? As bocas de lobo, a rede de drenagem, que é constantemente limpada. Só para ter uma ideia, a gente tirou das galerias este ano, nesses primeiros 3 meses, mais de 200 toneladas de resíduo, de lixo, das galerias do município. E mais de 60 toneladas dos canais. Ou seja, foram mais de 260 toneladas de lixo recolhidas só nesse primeiro trimestre do ano de 2018. Nós temos as equipes da empresa terceirizada, que é contratada, a Terracom, temos equipes da Prodesan, temos equipes próprias da prefeitura para fazer esse trabalho de manutenção. Inclusive, importante falar para a telespectadora que esta agenda de limpeza da cidade, da questão da drenagem, da limpeza das galerias, dos canais e dos bairros, ela é publicada todos os dias no site da prefeitura, no portal. Para saber onde vai estar, porque é importante que o munícipe fiscalize, acompanhe. Basta acessar o site da prefeitura que lá tem todos os dias a programação e o local de trabalho. Inclusive, eu tenho por hábito, uma vez por semana, eu acompanho a agenda dessas equipes. Ou o trabalho da limpeza urbana. No sábado mesmo, agora, eu tive na Praça José Bonifácio, no centro da cidade, que foi a Rua Tuiuti, que foram os pontos, os locais de trabalho da equipe que atuou no sábado. Então, todo dia tem gente trabalhando e atuando na limpeza da cidade. E além das equipes da prefeitura, é importante também a conscientização da população, de não descartar lixo de forma inadequada. A gente tem galerias, por exemplo, recentemente na Alemoa, ali na entrada da cidade, onde nós tivemos aí um alagamento, num trecho nós tínhamos uma galeria que estava entupida, né, com um sofá de 3 metros. Né? Isso com imagem. Então é importante também que a população tenha essa consciência e ajude a esse trabalho que é feito diariamente por mais de 1.000 pessoas. Ok, no próximo bloco a gente continua com as perguntas dos telespectadores. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e a gente conversa com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu gostaria de começar esse bloco agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Meu nome é Carlos Julião, eu sou do bairro do Gonzaga. Eu queria saber até quando a cidade vai ficar embaixo d'água. Que nessa última chuva, o Canal 3, onde que eu moro, transbordou de novo. Um prédio em frente, tiveram mais de 30 carros que ficaram na garagem subterrânea, completamente alagada. E, a meu ver, parece que a comporta de novo está fechada. Até quando isso daí vai continuar? Que a gente não aguenta mais. Qualquer chuva alaga a cidade inteira. Eu tenho um restaurante do Gonzaga, eu vivo isso daí, esse problema, é restaurante São Paulo. Esse problema persiste há muitos anos. Se a gente não coloca comporta, invade completamente no restaurante e a chuva agora com esse negócio de comporta fechada dos canais, ela está entrando pela Galeão Carvalhal, coisa que nunca tinha, a Galeão sempre ficou vazia, agora está completamente lotada de água. Até quando? Desabafa, hein, prefeito? Bom, Carlos, conheço o seu estabelecimento, o restaurante São Paulo ali, na Carlos Gomes, e é importante, Carlos Afonseca, aliás, colocar
que nós estamos fazendo esse trabalho de limpeza, como foi colocado, de drenagem, né, das ruas. Com relação às comportas, elas são comportas, você falou com propriedade, que são comportas bastante antigas, né? Mais de 40 anos. E o que acontece? As comportas elas estão obsoletas, ultrapassadas. Hoje, elas são abertas ou fechadas manualmente. Então, quando chove, tem um funcionário da prefeitura que vai ao canal, sempre foi assim, né? Manualmente. O que a gente fez? Nós fizemos um projeto, estamos, primeiro, trocando as comportas, todo o material, né? Trocando de ferro por aço inox, que é um material com muito mais durabilidade e mais funcional. E, além disso, agregando tecnologia e inteligência para que o acionamento seja automático, né? Sem a necessidade de ter um funcionário presente, através de um software de inteligência. Então, isso foi planejado, nós colocamos a licitação na rua, estamos na fase final, vamos assinar o contrato nos próximos dias, quase 3 milhões de investimento, nós vamos trocar todas as comportas da cidade. Hoje não é que elas não são abertas, elas são abertas de uma forma artesanal, vamos dizer assim, como sempre foram, durante todo esse período. E é importante que a gente possa ter essa modernização, tanto de material quanto também de procedimento, para melhorar o escoamento das águas. E com relação à drenagem de algumas ruas específicas que ele faz referência, do Gonzaga, são redes também de muito tempo, de 50 anos, da década de 60, algumas ruas que devem ser trocadas e melhoradas com o tempo, ou seja, quando a gente faz a pavimentação dessas vias, como fizemos recentemente da Washington Luiz no Canal 3, a gente faz a pavimentação, coloca novas bocas de lobo e também troca a rede de microdrenagem, que é aquilo que eu te falei, são os tubos que têm 30 centímetros para tubo de 60 centímetros, para que a água possa ter mais vazão. Então essas medidas estão sendo adotadas e nós vamos ter sim uma melhora. Além disso, o dia a dia, a zeladoria, né? A limpeza para não ter obstrução, nós temos bueiros que ficam obstruídos por conta de lixo, por conta de descarte regular, e é importante que a prefeitura faça a sua parte e a população também. Um conjunto de medidas que a gente deve cumprir para eliminar esse problema, que é um problema de muitos anos, mas é muito grave e o Carlos tem toda a razão. Ok. Temos mais uma pergunta de um telespectador? Tem aí as baratas nas ruas, né? Muita alagação, de problema de esgoto, né? Rede de esgoto. A gente, mulher, né, gosta de sair toda vaidosa, gosta de sair com saia comprida, não pode usar, porque é barata subindo pelo pé, é pombo, corvo. Eu nunca vi uma cidade de Santos com corvo, isso é ridículo. A cidade é maravilhosa, mas tá suja. Só a limpeza que tá faltando. Abigail. Eu sou do Gonzaga. E prefeito, zeladoria de novo? Olha, Abigail, essa questão da limpeza ela é feita com frequência, aliás, e nas avaliações todas que são feitas, esse é o serviço melhor avaliado pela população, né? Como eu disse, são mais de 1.000 pessoas todos os dias fazendo a limpeza. É evidente que ela precisa passar o local que ela está se referindo, exatamente a rua, o trecho, para que a gente possa ter um olhar e um cuidado especial. Mas isso é um trabalho de rotina que é feito dentro de um planejamento constante para que a cidade possa estar limpa. A gente vai aproveitar esse bloco para mais uma vez chamar uma pergunta de um telespectador. Novamente nós passamos por uma verdadeira calamidade. A cidade fica isolada, fica ilhada e é o único contato que a gente tem com São Paulo. Então essa questão da entrada que prometeu ser resolvida, a entrada da cidade, até hoje não foi resolvida e era uma promessa de governo. Então, Luiz Antônio Sanches Cipriano, eu sou da Ponta da Praia. Luiz Antônio Cipriano, como eu disse aqui, com muita satisfação nós vamos avançar nesse tema. Realmente foi um compromisso que eu assumi e é mais um compromisso que eu assumi e que eu vou cumprir dentro do meu mandato, né? Como eu disse, a última intervenção na entrada da cidade, o Luiz tem aí bastante tempo de cidade de Santos, sabe? Foi na década de 80, de lá para cá nós não tivemos intervenções. Então, quando eu assumi a prefeitura, não tinha projeto básico, não tinha projeto executivo, não tinha licença ambiental e não tinha dinheiro. Nós cumprimos nesse primeiro mandato e no início do segundo, todas essas etapas. Agora nós estamos entrando na melhor fase, que é o quê? É da execução, onde a população vai visualizar aquilo que nós estamos fazendo, vai ver as obras acontecendo, viadutos sendo construídos, pontes sendo construídas, o acesso à Lemoa, Nossa Senhora de Fátima Martins Fontes, o viaduto ao lado do Elefante Branco, que vai facilitar o deslocamento, o ir e vir, e obviamente também combinado com a rede de drenagem da entrada da cidade, que será refeita para evitar os alagamentos nessas proporções.
Bom, a gente tem mais algumas perguntas de telespectadores, mas infelizmente o nosso tempo está restrito, mas eu me comprometo com a população e quero convidar o senhor, prefeito, a gente está abrindo o espaço Notícias em Debate para a população participar, ter esse acesso direto com os políticos, com as autoridades. Eu acho importante o senhor responder a pergunta dessas pessoas. Eu gostaria de convidá-lo para uma próxima vez. A gente coloca a pergunta das pessoas que não puderam participar, não conseguiram entrar por conta do nosso tempo. Só depende de vocês, eu estou à disposição. Sempre convidado, eu volto aqui com o maior prazer para responder essas perguntas, porque eu acho importante que as pessoas saibam realmente, no momento que a gente vive hoje de comunicação, redes sociais, muitas informações que não correspondem à verdade, ter oportunidade de ambientes sérios como esse aqui para responder às críticas, às sugestões e às colocações dos munícipes santistas. Essa é a minha obrigação, eu estou à disposição. Ok, muito obrigada, prefeito, pelas suas informações, pela sua atenção e pelo seu tempo. Obrigado, Alberta. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.